Essa semana eu recebi um documento que eu esperei por muito tempo. O visto de residente permanente do Canadá. Mas essa história não começa aqui. Ela começa lá em 2017, com uma família que juntou dinheiro mês a mês por muito tempo e com uma decisão que mudou absolutamente tudo. E tem uma coisa nessa história que eu nunca falei publicamente e eu tenho até receio de falar, mas hoje é o dia que eu vou abrir totalmente meu coração. Então fica até o final para você saber ficar por dentro da fofoca. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo ao Fernanda na Gringa. Eu me chamo Fernanda Fernandes, sou brasileira, pernambucana e moro no Canadá hoje em dia, mas até que eu chegasse até aqui, foi uma história muito longa e complexa que eu vou tentar resumir para vocês hoje, porque eu finalmente virei residente do Canadá depois de muito tempo. Então vou aqui contar uma história muito pessoal minha, abrir meu coração pra vocês, pra que a gente se conheça cada vez mais. Então já vai se inscrevendo aqui no canal se você gosta de conteúdo sobre vida na gringa, principalmente se você quer saber como que fazer um intercâmbio pode impactar tanto na sua vida, em coisas que você nem imaginava que poderia impactar. Antes da gente começar, me conta aqui nos comentários se você já fez intercâmbio, se você tem muita vontade, se você tem dúvidas sobre o assunto, que eu vou tentar aqui te ajudar a responder essas dúvidas, tá bom? Bom, se inscreveu? Deixou seu like? Então bora começar com essa história que tem um monte de reviravolta. Tudo começou em 2017, quando eu fui aprovada em uma faculdade pública, a Universidade de Pernambuco, que é aí a universidade estadual. E isso mudou meus planos de uma forma que eu não esperava. Por quê? Minha família havia guardado dinheiro mês a mês para que eles pudessem pagar uma faculdade particular para mim, pelo menos ajudar aí com os custos. Só que, como eu passei numa universidade estadual, esse dinheiro não precisaria mais ir para a faculdade. E foi um dinheiro muito suado, gente, que foi aí de pouquinho em pouquinho mesmo. Não daria para pagar uma faculdade, mas seria uma ajuda aí, né? Mas como esse dinheiro já não ia mais para a faculdade, eu tinha uma escolha para fazer. Eu podia escolher o que é que eu ia querer fazer com esse dinheiro. Se eu ia querer guardar, aplicar. Bom, eu escolhi seguir um sonho que eu tinha desde muito tempo, que era sair do Brasil e estudar inglês fora do Brasil. E tinha um lugar específico que sempre me chamou muita atenção e me gerou curiosidade, que é o Canadá. Um lugar que muita gente sonha em visitar, em estudar, aprimorar o inglês. E eu, assim como muita gente, também tinha esse sonho. E fazendo aí muitas pesquisas, eu decidi ir para Toronto. Mas como eu falei para vocês, gente, não era muito dinheiro que a minha família tinha guardado. Eu não venho de família rica. Sempre fui sim de uma família privilegiada, sempre estudei em escola boa, nunca me faltou comida, mas rica é algo que não sou. E tá tudo bem, né? Vamos dizer aí, uma classe média. Então não sobrava dinheiro para fazer viagens internacionais, fazer um grande auê aí fora do Brasil. Então, esse dinheiro que foi juntado para a faculdade daria para pagar um mesinho estudando inglês em Toronto, o que para mim já era incrível. E eu fui determinada que esse um mês iria ter o máximo de impacto possível na minha vida. Eu iria fazer tudo que eu queria fazer nesse um mês, porque era o único mês que eu conseguia aí sair do Brasil. E aí, depois de muito planejamento, visto, papelada, finalmente chegou maio de 2017, que foi quando eu embarquei aí para Toronto. E quando eu cheguei era primavera, então tava aí um friozinho agradável, tava tranquilo. E bom, eu falava inglês, não fluentemente, mas eu tinha aí uma base em inglês, só que eu nunca tinha conversado com nenhum local por muito tempo, alguém que tem o inglês como primeira língua. Então eu me sentia muito travada. Só que aí tá o primeiro grande impacto que esse intercâmbio causou na minha vida. O meu inglês, como ele era travado, porque eu tinha essa vergonha, era mais vergonha mesmo, que muita gente tem esse problema, é vergonha de falar, de destravar, de ter medo de errar, sabe? E eu tinha muito isso. Só que, quando eu cheguei no intercâmbio, eu fui colocada numa situação que ninguém falava português. Pelo menos onde eu estava ficando, né? Que era uma casa de uma host family. Guarda essa informação, tá? Que é importante pra história. Essa host family canadense, não falava português, como é que eu ia me comunicar com eles se não fosse inglês, né? Então eu fui colocada aí, forçada, basicamente, a falar inglês 24 horas por dia. E isso foi o que me transformou fluente, porque eu já tinha a base, eu já
sabia falar inglês, mas eu nunca tinha destravado de fato uma conversa. E foi durante esse intercâmbio que eu consegui fazer isso. Durante logo assim, os primeiros dias eu já estava bem mais confortável em falar inglês. Tanto que na escola, né, de inglês, 90% da minha sala era de brasileiro, gente. Muito engraçado isso, mas a gente se encontra, né, em todo canto. É só felicidade! E quando a gente saía, né, eu e meus amigos brasileiros, eles pediam que eu falasse com o garçom pra fazer pedido e tal, porque eu tava, assim, muito realmente destravada no inglês. E era justamente porque a minha host family era muito amigável e a gente gostava muito de conversar. Era o tempo inteiro que eu tava na casa deles, era conversa, 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 sabe? Então, acabou que destravou muito meu inglês. Então, daí o primeiro impacto aí, super positivo na minha vida. E, bom, esse um mês em Toronto foi, de verdade, um dos melhores meses da minha vida. Eu tava pela primeira vez sozinha, né, sem a minha família, eu tava com 18 anos na época, bem novinha, e eu tava realmente muito feliz e curtindo a minha liberdade, uma liberdade que eu nunca tive em Recife. Não porque eu não poderia sair com 18 anos, mas porque eu tinha muito medo de sair. Em Recife, infelizmente, é uma cidade bastante perigosa, assim como várias outras cidades do Brasil. Então, finalmente eu pude estar na rua sem medo. E isso me deu, assim, um gás, sabe? De tipo, poxa, é aqui que eu quero ficar. Eu amo tanto esse país porque eu não preciso ter medo quando sair de casa. E isso foi, assim, se acumulando dentro de mim, criando essa vontade grande de, quem sabe, um dia eu me mudar para o Canadá. Mas então, esse primeiro mês passou muito rápido, foi maravilhoso. E enquanto eu estava no Canadá, eu tinha um namorado, gente. Pois é, um namorado que estava no Brasil, em Recife, me aguardando. Nesse um mês, a gente tava sempre conversando, né? Tudo normal, namoro à distância, porque, pô, um mês é muito rápido, né? Mas aí, beleza. Voltei pro Brasil, né? Embarquei de volta pra Recife e a minha vida voltou aí ao que era antes. Inclusive, comecei a faculdade, né? Porque eu peguei aí segunda entrada, então comecei no segundo semestre. E já fui aí, né? Embarcando nos meus estudos. Então, assim, a minha vida, a minha rotina voltou ao normal, uma nova rotina, mas era o normal, porque era Recife, mas tinha algo muito diferente dentro de mim. Depois que eu voltei pro Brasil, eu reparei que realmente eu queria muito morar no Canadá. Eu fiquei com essa vontade grande dentro de mim. E esse sonho só fazia crescer a cada dia. E eu falava isso para as pessoas, eu falava pro meu namorado da época, eu falava pros meus amigos, pros pais que eu queria muito morar no Canadá. Mas a realidade era diferente para mim. Por quê? Um dos caminhos mais fáceis, assim, entre aspas, e utilizados pelas pessoas que querem emigrar para o Canadá é elas irem estudar em um college, fazer uma faculdade, né? E eu queria muito fazer isso, mas eu não tinha dinheiro, porque era muito caro você pagar uma faculdade. Então, eu tive que engolir. E isso é a minha realidade, né? Eu não podia sonhar muito alto, porque realmente eu não tinha condição de fazer isso. Então, eu decidi seguir meus estudos no Brasil e focar, de fato, em terminar essa faculdade o melhor que eu conseguisse. Consegui um estágio que logo depois virou um emprego. Então, fiquei normal, vivendo a minha vida aí, meus anos de faculdade, vida normal. Só que todo mundo ao meu redor sabia que eu queria ir pro Canadá, sabia que eu tinha esse sonho dentro de mim, porque, gente, eu não calava a boca, eu era chata mesmo, eu só falava disso, só falava que eu queria ir pro Canadá. Agora eu vou pegar você. E aí vem a reviravolta na história. Do nada, do absoluto nada, o meu namorado da época vira pra mim e fala: então, eu vou pro Canadá. Quê? Eu olhei pra ele assim, não tô entendendo, como assim que você vai pro Canadá? Bom, a família dele, diferente da minha, tinha muita grana. Então, pra ele era muito fácil ele ir fazer um college e estudar, né, fazer faculdade no Canadá. E como eu falava o tempo inteiro, o Canadá era incrível, acho que foi criando aí uma ideia na cabeça dele que, quem sabe, se ele fosse pro Canadá, a vida dele não iria melhorar. Então, não julgo ele, foi seguir o sonho que agora virou dele. E ele foi fazer aí a faculdade no Canadá, inclusive em Toronto, que é a cidade que eu fui, né? Só que o namoro não deu certo à distância. A dinâmica não funcionou pra nós dois e o nosso namoro chegou ao fim. Tá tudo bem, terminamos amigavelmente. Só que detalhe, gente, eu tinha uma passagem comprada pra Toronto, porque eu queria visitar ele, mas não só isso. Eu queria visitar a host family. Lembra que eu falei pra vocês que eu fiquei numa casa de uma host family? Bom, eu fiquei muito amiga deles mesmo, principalmente da mãe. E a gente continuava se falando por mensagem o tempo
inteiro. E essa amizade, ela foi crescendo até um ponto dela chegar e falar: por que você não vem pra cá de novo e fica aqui na nossa casa? A gente se mudou, tá numa casa maior, vem pra cá, fica com a gente. E bom, como é que eu vou dizer não pra isso, né? Eu sempre quis voltar pro Canadá, mas eu não tinha condição financeira, e ficando na casa deles, eu teria uma boa ajuda de custos aí, né? Que eu não ia precisar pagar por acomodação. Eu ia só, claro, ajudar com os gastos com a minha alimentação, energia, esse tipo de coisa, mas eu não ia precisar pagar por uma acomodação de fato. Então, gente, como é que eu vou dizer não pra essa oferta? Fui, mesmo com o meu ex morando na mesma cidade que eu estava indo, eu tava nem aí. Eu fui. E fui quando, gente? Janeiro de 2020. Sabemos o que aconteceu em 2020, né? Calma que já vamos chegar nessa parte da história. Então, cheguei aí no Canadá em janeiro e eu também decidi fazer um curso na Universidade de Toronto. E não é um curso tipo college, tá? Era um curso muito curto, só de especialização. Não foi caro. Inclusive, você pode dar uma olhada aí no site da University of Toronto, porque eles têm todo um departamento que se chama Continuing Studies, que é para você fazer esses cursos menores assim, eles realmente não são tão caros. Então eu escolhi um curso que tinha a ver com a minha faculdade, que eu me formei em administração de empresas no Brasil, e eu fiquei, vou trancar minha faculdade no Brasil e vou fazer esse curso leve aí, pequeno, no Canadá, aproveitando que eu já estarei no Canadá, né? Porque tinha recebido o convite da Host Family. E fui, cheguei, tava super feliz, fazendo meu curso, vivendo minha vida. E, gente, detalhe, janeiro é muito inverno, então tinha muita neve, vários dias aí nevava. E minha primeira vez vendo a neve, eu amava a neve. Amava, amava, amava. Só que, hoje em dia, eu amo muito a neve por outro motivo. E agora eu vou contar pra você o porquê disso. Bom, um dia eu tava na empresa da minha host family, porque eles tinham uma empresa aí, e eu tava lá. Só que começou a cair neve, muita neve. E eu, né, sempre achando lindo e tal, mas eu ia voltar pra casa andando. E eu não queria voltar pra casa andando no meio de uma nevasca, porque estava muito forte. Então eu decidi ficar aí na empresa da família. E é por isso que eu amo a neve, gente, porque por causa da neve, e eu tive que esperar aí dentro da empresa, acontece que uma pessoa chegou para fazer uma reunião lá na empresa. Essa pessoa era dona da empresa de marketing que cuidava do marketing da empresa da Host Family, certo? Uma agência de marketing. E quem era essa pessoa, gente? O Johnny. Se você é novo no canal, você não sabe quem é Johnny, mas o Johnny, bom, é o meu marido hoje em dia. O Johnny é esse gringo maravilhoso que eu vou deixar aqui nos cards para você ver, ele reagindo às coisas do Brasil. Nesse momento, foi quando a gente se conheceu. Foi totalmente aleatório, por causa da neve. Quando eu olhei para ele, eu não sei explicar o que eu senti. Eu senti alguma coisa quentinha dentro de mim, tipo, essa pessoa tá me chamando uma atenção diferente. Foi tipo, paixão à primeira vista, sabe? E assim, a minha host mom percebeu, claramente percebeu. Porque ela olhava para mim e via eu encarando ele, porque eu não conseguia parar de encarar Johnny. Não conseguia. E ela decidiu mandar uma mensagem pra ele. Assim que ele saiu lá da empresa, ela mandou uma mensagem perguntando se ele tava solteiro. Ele disse que não. E aí ela, bom, a menina que tava aqui tá interessada em você. Se você tiver interesse, tá aqui o Instagram dela, se vira. E ele se virou, porque ele me mandou mensagem, me chamou pra sair, e esse foi o começo da nossa história. A gente saiu algumas vezes, umas 3 vezes assim, até que, o que aconteceu, gente? 2020? Pandemia, né? Panini aconteceu. E simplesmente cada um de nós, tanto eu quanto ele, ficamos trancados dentro de nossas casas, né? Eu com a host family, ele com a família dele. E a gente não pôde mais se ver. A gente se viu 3 vezes. E só. Só que a gente, pelo menos eu, né, estava muito apaixonada já. Depois eu soube que ele também. Porque a gente continuou a conversar todos os dias. Todos os dias. A gente não parava de conversar. E assim se passaram meses. Até que eu tive que voltar pro Brasil. Porque, né, poxa, eu não ia mais poder estar ali sugando tudo da família. Poxa, uma boca mais a alimentar. Eu não tinha R$1 mais pra, no caso dólar, não tinha nem $1 mais pra ajudar com os meus gastos, né? Porque, poxa, pandemia. E aí eu tive que pegar todo o dinheiro que eu tinha pra comprar uma passagem pra voltar pro Brasil, porque, né, estava complicada a situação. E aí eu voltei, tá? Demorou 3 dias pra eu chegar no Brasil, sim, foram tanto, eu perdi as contas já, mas foram tantas conexões que eu tive que pegar, porque pandemia, né, tava tudo um caos, essa questão dos voos, então foi horrível. Eu passei pelos Estados Unidos, eu passei pelo Chile, eu fui pra São Paulo pra até chegar em Recife. Foram dias tenebrosos aí. Mas beleza, eu cheguei e, gente, pandemia, né?
estava trancado em casa, Johnny trancado na casa dele, a gente continuou a conversar. E a gente tinha decidido que, bom, eu vou voltar pro Brasil, mas por que a gente vai parar de conversar, né? Vamos ver se um relacionamento à distância não dá certo? Eu tava levemente traumatizada com meu outro relacionamento à distância que não tinha dado certo? Estava, mas eu decidi dar uma chance porque eu realmente tava muito apaixonada. Tava não, tô ainda, né? Pelo Johnny. E aí, gente, passaram-se meses, um ano e meio, sem se ver, até que a pandemia deu uma aliviada e ele decidiu vir pro Brasil pela primeira vez. Aprendeu aí o básico do Duolingo no português e ele veio pro Brasil pela primeira vez sem nenhuma expectativa, ele não sabia o que esperar. Fora que as coisas ainda estavam muito fechadas, né? Só que a gente precisava se ver. Não aguentava mais, sabe? Eu não aguentava mais de saudade. E aí, beleza. Ele chegou no Brasil, passamos aí umas semanas juntos, ele voltou pro Canadá, depois de um tempo ele voltou pro Brasil de novo, porque lembra, ele tem uma agência de marketing, até hoje ele tem essa agência de marketing. E então ele trabalha do computador. Pra ele era muito tranquilo ele, né, viajar enquanto ele trabalhava. Não era que ele tirava férias, tá? E na época eu tinha um emprego no Brasil, né, em Recife, mas eu consegui outra oportunidade de emprego, que era uma empresa em São Paulo. Então eu poderia trabalhar remotamente. Então por que não eu ir pro Canadá? Fui pro Canadá visitar e conhecer a família de Johnny. E, gente, longa história, tá? Eu vou resumir aqui, mas a gente começou, assim, esse fluxo de viagem, né? Eu ia pra lá, ele pra cá, enfim. Até que a gente cansou dessa rotina, porque quando eu ia pro Canadá e quando ele ia pro Brasil, a gente não conseguia passar muito tempo juntos, por causa da questão do visto, né? Porque ambos visto de turista. Só que a gente queria muito estar junto por mais tempo. E a gente tomou uma decisão, um risco grande, assim, que a gente não tinha nenhuma experiência com isso, mas a gente decidiu arriscar. A gente decidiu virar nômade digital. E foi aí que eu e Johnny passamos a viajar por grande parte do nosso tempo. A gente foi para vários países da América do Sul, da América do Norte. Depois de algum tempo, a gente foi até para a Europa. Então a gente tava sempre viajando para que a gente conseguisse ficar junto, sem o problema do visto. E aí, gente, chega um assunto delicado aqui, tá? Eu sabia muito que eu queria morar no Canadá, né? Desde antes de conhecer Johnny. Mas tem um porém. Existe um grande preconceito de pessoas brasileiras, enfim, que casam com estrangeiros por causa do visto. Não que isso seja uma verdade absoluta, mas isso é um comentário que a gente escuta muito, sabe? Eu já ouvi muito pessoas falando que eu só casei com Johnny por causa do visto. E eu tinha medo justamente desses comentários, de ouvir julgamento das pessoas achando que eu só tava com o Johnny por causa do visto. Então, na minha cabeça, eu até falei isso pra ele na época, eu não queria casar com ele até eu conseguir um visto por conta própria. Então, a gente continuou nosso namoro, óbvio, mas eu tava com essa noia de que eu não poderia casar porque as pessoas iam achar que eu só casei pelo visto, tá? E essa aqui é uma parte delicada, assim, que realmente mexeu muito comigo. Mas eu fui atrás. Eu fui atrás do meu visto como eu poderia. Eu não poderia fazer uma universidade, né, no Canadá, novamente, porque não tinha questão, né, do dinheiro. Mas eu estava trabalhando numa empresa que tinha uma sede no Canadá. E eu, enfim, essa história eu não posso entrar em detalhes, infelizmente, porque ela deu muito errado. Mas acabou que eu quase recebi um visto de trabalho, quase mesmo. Chegou na trave, não deu certo. Eu fiquei atolada de trabalho de uma forma muito absurda e eu tive um burnout. Essa parte foi bem horrível, tá? Infelizmente não consegui o visto. Eu tava abalada, com muito trabalho, sem o visto e assim, mexeu demais comigo. Eu tive um burnout muito sério. Já falei algumas vezes sobre esse burnout, mas basicamente desencadeou aí uma dermatite atópica que eu já tinha quando era nova, mas ela voltou pior do que nunca e passou aí anos até hoje. Inclusive eu faço tratamento pra essa dermatite por causa desse burnout. Não foi uma coisa de boa, foi bem séria. Mas aí, vida, né? Vou fazer o quê? Não consegui o visto, vamos seguir em frente. E aí continuei o namoro com o Johnny, normal. Viagem pra lá, pra cá, enfim, todo o meu salário ia pra bancar essas viagens. Não sobrava nada pra guardar. Até que, resumindo muito a história, em abril de 2025, ano passado, mais ou menos um ano atrás, Johnny me pediu em casamento. E é claro que eu aceitei. Eu ainda tinha a ideia de que eu queria conseguir o visto por conta própria. Mas, gente, eu já tava em um relacionamento com o Johnny há 5 anos. Eu sabia que queria casar com ele. E eu deixava essa ideia de que, as pessoas vão falar porque você só casou com um visto e tal, entrar na minha cabeça. Só que, na realidade, eu queria casar com ele. E não era por causa do visto. Eu queria ter Johnny como meu marido porque eu amo ele mais do que tudo. E
eu tava cansada, assim, sabe? De, meu Deus, que saco, eu tenho que esperar pra casar com ele, porque eu não tenho esse visto. Tipo, Nóia, menina. Nóia, total nóia. E ele me pediu casamento, é claro que eu disse sim. A gente casou e 1 ano depois desse pedido, né, agora eu recebi o meu visto de residente permanente. E eu me emociono, meu Deus, para de chorar. Eu me emociono muito porque realmente era um sonho morar no Canadá há muito tempo. Desde que eu passei aquele primeiro mês em 2017, há quase 10 anos atrás. E levou todo esse tempo pra que eu chegasse até aqui, né? E assim, foi uma história cheia de reviravolta, tem muita coisa que eu não contei, né? Que eu tive que, né, encurtar, mas foi uma aventura, basicamente, chegar até aqui. Exigiu muita garra, muita perseverança, e tudo que eu conquistei até hoje foi por causa do 1 mês que eu passei em Toronto. Esse breve 1 mês. Nesse tempo curto, eu consegui aprimorar o meu inglês, conhecer pessoas maravilhosas, criar laços e, o melhor de tudo, me deu uma família. Porque hoje, eu e Johnny, nós somos uma família, né? Ainda não temos filhos, nem pets, mas somos uma família. E tudo por causa que eu estava no lugar certo, na hora certa, que foi fazer esse intercâmbio de 1 mês em Toronto, que realmente transformou minha vida de uma forma que eu nem imaginava que seria possível. E eu fico muito feliz de ter esperado a neve passar naquele dia, de não ter saído na neve, né? De ter esperado dentro do escritório aí da minha host family e ter conhecido o amor da minha vida. Se não fosse por tudo isso que aconteceu, todos esses fatores aí, eu não estaria aqui hoje. Porque eu não teria condição de pagar por um college, né, uma universidade em Toronto. Eu não teria essa condição financeira. Então eu tive que dar um jeito de outra forma, conseguir morar no Canadá. Então, se você tem a vontade de morar no Canadá, não só no Canadá, mas em qualquer lugar, se você tem vontade de fazer um intercâmbio, a vida vai colocar pedras no seu caminho. Às vezes você não tem condição financeira, às vezes você não tem como deixar sua família, sei lá, você tem responsabilidade no Brasil que não deixam, enfim, sempre vai ter algum empecilho, mas se você quer muito, às vezes não dá, né? Infelizmente, sabemos da realidade do nosso país, do Brasil, mas se você conseguir uma mísera oportunidade, uma leve oportunidade de passar, sei lá, 1 semana fora, qualquer oportunidade, agarra, mesmo que não seja o que você quer exatamente, porque eu não queria só passar 1 mês, eu queria passar muito mais tempo, eu queria fazer uma faculdade, eu não tive condição, agarrei a primeira oportunidade que apareceu na minha frente. E esse é o meu conselho pra você. Se você tem essa vontade de morar fora, olha só o que 1 mês fez comigo. Eu tinha vontade de morar fora, não podia fazer o caminho que, né, se faz geralmente, agarrei a primeira oportunidade que apareceu. Então eu recomendo que você faça isso também. Se essa oportunidade aparecer, agarra ela, você não vai se arrepender. E essa é a minha história com o Canadá. É assim que o Canadá mudou a minha vida. E eu quero saber o que você achou dessa história. Você gostou? Ela é 100% verídica, tá? Tô abrindo aqui meu coração, cada vez ficando mais próxima de vocês, meus inscritos maravilhosos que mudaram a minha vida. Há 1 ano atrás, desde que eu comecei esse canal, hoje eu sou muito grata por ter vocês aqui comigo. E se você quer saber de mais alguma história, se tem mais aí curiosidade, pergunta nos comentários, eu vou responder, tá bom? Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, manda esse vídeo aí pro seu amigo que tá precisando de uma inspiração, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!